Se você acabou de entrar na faculdade ou se você está pensando em entrar na faculdade de fisioterapia e ainda não sabe quais as matérias e você não tem ideia de como que é o primeiro semestre, do que comprar, o que se preparar para estudar, esse vídeo é para você. Eu sou a Bárbara Sem Acento, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu acabei de me formar em fisioterapia e com isso eu tenho propriedade para dizer aquilo que você precisa, aquilo que você não precisa, e eu vou falar também da minha experiência do meu primeiro semestre, aquilo que eu precisei, aquilo que eu não precisei, então as matérias que eu tive, aquilo que eu precisei realmente estudar, como que foi esse primeiro semestre maluco, né? Eu saí do ensino médio e fui direto para a faculdade, então pra mim foi completamente louco, completamente diferente essa realidade da faculdade, e por isso que pra você que tá entrando agora, eu quero trazer esse vídeo pra te ajudar, pra te dar um norte aí de o que fazer, o que comprar, como é que vai ser, tá bom? Então vamos pro vídeo. Então na minha faculdade ela tinha uma divisão que era muito bacana, que era que um ano era basicamente a maior parte teoria e um ano a maior parte era prática. E acontece que no meu primeiro ano foi teoria. Então vocês vão ver que a maior parte do primeiro semestre é baseado só em teoria e eu só tive duas matérias que eram mais práticas. Mas sem mais delongas, eu vou falar pra vocês quais as matérias, depois eu falo mais ou menos algumas dicas de como estudar, por onde estudar, o que eu fiz e como foi minha experiência com a matéria, tá bom? Uma observação, me desculpem pelo barulho, mas é por conta que a rua tá aqui, tem um ponto de ônibus na frente, então complexo. Mas enfim, vamos lá. Então a primeira matéria que eu tive foi Políticas Públicas de Saúde, e nessa matéria ela é bem teórica e ela vai falar basicamente sobre as diretrizes do SUS, divisão em relação à atenção à saúde, então atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, é basicamente isso. Então eu recomendo para você que tem dificuldade de entender o SUS ou para você que tem até uma dificuldade em aprender matérias mais teóricas, porque tem a questão da lei orgânica de saúde, de você entender a lei, de você entender... É bem densa, é uma matéria bem densa, bem teórica, então se você tem essa dificuldade em matérias que são relacionadas a isso, eu recomendo que você já veja vídeos desde agora que ensinem sobre a lei orgânica de saúde, sobre as divisões do SUS, sobre a equidade, sobre... tudo isso que envolve o SUS. Você vai ver que tem bastante conteúdo, tem gente que explica de um jeito bem fácil e que vai te ajudar, então foque nesse tipo de assunto, porque ele não vai ser só importante para você na faculdade, sim também quando você for fazer residência, quando você tentar uma pós-graduação, quando você for tentar uma especialização, sempre vão cobrar SUS, isso se você for tentar aqui no Brasil, né? Sempre vão pedir o SUS, porque é muito importante para quem mora aqui no Brasil, tá bom? A segunda matéria que eu vou falar para vocês agora é fisioterapia baseada em evidências. E o que significa isso? É basicamente uma matéria onde a gente aprendeu quais eram os tipos de estudo, quais eram os tipos de estudos para se fazer, para você se pesquisar, quais eram as plataformas que você tinha para você pesquisar artigos, a importância dos artigos, como que você avaliava se um artigo era bom ou não, qual a importância de você também levar em consideração a evidência científica, já que a evidência é basicamente a prova de que aquela técnica que você está pesquisando, por exemplo, aquilo que você está pesquisando é realmente bom, a data que foi publicado. Então tudo isso é muito importante, principalmente se você quer, né, fazer com que os seus atendimentos sejam os melhores possíveis para o seu paciente, você não faça de acordo com a sua cabeça simplesmente porque você acha que está certo. Então é basicamente uma matéria que nos ensina tanto a fazer pesquisas, a fazer artigos, até o TCC ele fala um pouco, que ensina a gente a importância dos estudos, como se estuda e para que é importante os estudos. A terceira matéria em que eu tive na faculdade no meu primeiro semestre é uma matéria que já causa pânico nos estudantes a partir do momento que eles escutam anatomia humana. A maioria das pessoas ou tem medo de cadáver, ou é porque sabe que tem muita coisa para estudar e entra em pânico, é uma loucura, é um caos. E é uma matéria também muito gostosa de estudar, e como eu já disse no meu outro vídeo sobre coisas que todo calouro tem que saber, é que anatomia não é tudo isso que as pessoas falam, sabe? É uma matéria densa, é uma matéria realmente que requer muito de você, que requer muito da sua mente para você entender e lembrar de tudo isso, mas é uma coisa que você vai
vai ver na graduação inteira e durante toda a sua vida como fisioterapeuta. Então não fica neurótico com anatomia, você vai aprender. Então nesse semestre a gente teve basicamente anatomia sistêmica, então foi anatomia do sistema genituriário masculino e feminino, digestivo, nervoso, cardíaco, respiratório. Então foi basicamente para entender o funcionamento do corpo humano, para que depois a gente pudesse ter a outra anatomia que foi no segundo semestre. Eu vou falar isso no vídeo do segundo semestre. Mas então basicamente foi isso. Dicas que eu tenho principalmente em anatomia para te dar é que você veja muitas e muitas e muitas vezes vídeos em que te ajudam, estuda muito, tem netter que você pode pintar, flashcards, estuda também com memorização, sabe? Pega um saquinho, anota aquilo que você tem estudando, né? Normalmente a faculdade dá um roteiro do que você precisa, então coloca tudo aquilo que você precisa dentro de um saquinho, vai sorteando e vai vendo cada um, sabe? Encontra a melhor forma. Uma coisa que me ajudou, e principalmente em anatomia do sistema nervoso, que tem muita coisa, foi paródias. Por incrível que pareça, eu aprendia muito com paródias dos nervos. Então isso ajuda muito. Então pegue coisas em que te ajudem a lembrar, e não só a entender, mas a lembrar. E lembre-se disso, entenda antes de você decorar, tá? Porque se você entender a matéria antes de decorar, vai ser melhor do que você só decorar e não entender. Porque se você não entender, de nada vai adiantar. Entendeu? A próxima matéria foi apontamentos de fisioterapia. Essa foi uma das matérias mais legais que a gente teve, porque basicamente era uma matéria onde a gente conhecia as áreas da fisioterapia. Então, a nossa coordenadora era a professora dessa matéria e ela basicamente trazia colegas da profissão, grandes profissionais de cada área da fisioterapia. A gente não viu todas, mas a gente viu da maioria. Basicamente, você via os profissionais de cada área e eles iam contar um pouco da história deles, como eles chegaram em cada área, como que era a área de atuação. Então eu já vi fisioterapeutas do futebol feminino, da seleção feminina de futebol, eu já vi de várias, da perícia, já da área da orto, saúde da mulher, saúde do idoso, criança, onco, de tudo que você imaginar, de hospitalar, da marinha. Então é muito legal porque a gente conhecia as áreas da fisioterapia com próprios profissionais e isso era muito, muito legal. A próxima matéria foi biologia celular e tecidual. Então basicamente foi uma matéria onde a gente aprendeu célula, respiração celular, inflamação, as organelas e como que cada organela funcionava. Vocês já viram pelos meus olhos que eu amava essa matéria. Ai, foi uma matéria que é muito detalhe, é muita coisinha que você tem que aprender e tudo mais. Então, pra mim, por ser o primeiro semestre, já tive muita dificuldade pra aprender. Então, você imagina ainda mais ter que aprender biologia celular e tecidual, ciclo de Krebs e tudo mais. Foi um desespero que só. Mais uma coisa que me ajudava tanto nessa matéria como em anatomia humana, que sempre me ajudou, foi ver paródias e ver vídeos, filmes. Às vezes tem desenhos dessas matérias que vão te ajudar, e isso também serve para a próxima matéria, que era imunologia. Imunologia, eu achei alguns filmes aqui no YouTube que me ajudaram muito a aprender essa matéria. Então eu vou deixar aqui o link dos filmes do YouTube que me ajudaram, que são desenhos mesmo de criança, que ajudaram muito eu a entender toda essa questão do sistema, né, imunológico nosso. Então foi muito importante pra mim esses filmes, tudo aquilo que deixava mais lúdico o meu aprendizado foi o que me ajudou e eu espero que te ajude também. A próxima matéria foi língua portuguesa. Basicamente, língua portuguesa foi online, foi uma matéria complementar que a gente teve, que a gente basicamente viu sobre conversação, gírias, essas coisas que não foi língua portuguesa igual a gente vê na escola, foi diferente. Foi basicamente como profissionais, como que a gente tem que ter uma melhor dicção, uma melhor fala, uma melhor postura em relação àquilo que a gente está falando. Então foi isso aí que a gente teve em língua portuguesa, não era uma matéria muito grande. Então é isso que eu me lembro. E a última matéria que eu tive foi observações de práticas clínicas, que foi uma matéria específica que tinha na minha faculdade, que eu achei demais, assim. Eu tive no primeiro e no segundo semestre. Era uma matéria onde a gente ia pra clínica da faculdade e a gente ficava olhando as pessoas atenderem. Então a gente ficava olhando os fisioterapeutas, né, que estavam lá no estágio,
atendendo pra gente entender como é que era, pra gente ter uma prática. Isso dava muita motivação, dava tipo uma alegria, uma empolgação pra gente estar lá no lugar deles. E também a gente aprendia sobre questionários, como que avaliava. Então era uma matéria introdutória sobre a avaliação de paciente, a gente aprendeu os questionários mais importantes de qualidade de vida, alguns outros questionários que a gente teve de propriamente avaliação mesmo, depois a gente teve uma matéria específica, mas isso já ajudou. Lembra quando eu falei naquele outro vídeo que a gente viu que a gente usou o estetoscópio e o esfigmo uma vez? Foi nessa matéria que a gente aprendeu a aferir pressão e tudo mais, então foi basicamente isso, não teve muita coisa teórica nessa matéria, foi uma matéria bem prática mesmo pra gente ter tipo um estágio supervisionado prévio junto com os estagiários que estavam na clínica, então foi assim incrível, era muito bom quando a gente ia pra clínica, era incrível. E eu espero que você tenha essa experiência também de ir pra clínica de fisioterapia, eu espero que você tenha isso na sua faculdade. Se você não tiver mais ter a oportunidade de fazer estágio supervisionado, eu recomendo muito, porque é muito legal, te dá muita motivação, nem que você seja voluntário. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele possa ter clareado a mente de vocês em algumas coisas. Eu sei que eu falei rápido, mas é porque essa matéria faz muito tempo que eu já vi, então eu espero realmente que eu possa ter ajudado vocês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe os comentários aqui também. E um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!